Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 265 do mangá. Agora, como a gente sabe, a grande batalha de Asta e os seus companheiros contra a Tríade já está prestes a iniciar e também estamos vendo que o apoio do reino de Hearth será total. Afinal, a princesa Loropetica também foi levada pela Tríade. Vamos ver tudo que o mangá tá guardando pra gente nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo aqui e dar uma conferida aí embaixo se o YouTube por algum motivo louco não te desinscreveu, porque ele desinscreve um monte de gente. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover estamos neste momento terminando com os capítulos de transição de saga. A gente tava terminando a batalha inicial contra a Tríade e aí tivemos alguns capítulos de introdução pra nova saga, que será a grande batalha contra o reino de Spades. Estes capítulos trouxeram pra gente muitas informações que eram necessárias pra entrar nessa nova saga, como por exemplo, explicar pra todos os Cavaleiros Mágicos de Clover sobre a Tríade e também, graças a isso, explicar pra gente que tá lendo o mangá, que tá acompanhando o mangá, o que realmente tá acontecendo. Então foi utilizada uma reunião entre os Cavaleiros Mágicos pra conseguir mostrar pra gente a verdade sobre o reino de Spades e também sobre os magos que estão ali. Além de todo o plano da Tríade, o plano demoníaco de abrir a árvore de Qliphort e como essa árvore vai funcionar. Através disso conseguimos saber muito mais sobre o que está acontecendo atualmente. Nesse vídeo de hoje, como toda semana vocês pediram pra voltar com o quadro de previsão, a gente vai ver o que tá pra acontecer no capítulo 265 do mangá, o que tudo tá indicando pra gente neste momento. Agora, como a gente sabe, com todas essas explicações dadas, o que já é esperado é a reunião final entre todo mundo pra partir pro reino de Spades. Como a gente sabe, a Noelle e vários magos de Clover estão no reino de Hearth. Eles tentaram dar pra gente algumas coisas que indicavam que vários magos acabariam perdendo a sua vida, mas eu acredito que isso não aconteceu. Como por exemplo a Mimosa, o Luke, a Charme e também o espírito guardião Gaja, os magos que estavam no reino de Hearth naquele momento da batalha contra a Vanica. Ela causou diversas explosões em todo aquele reino e depois disso o mangá deu a entender que todo mundo ali iria perder a sua vida e aí a Vanica dizia que torcia pra Noelle sobreviver. Mas eu acredito que todos eles conseguiram sobreviver e agora finalmente eles entendem qual é o poder máximo dos seus inimigos. Na verdade, eles entendem que são capazes sim de enfrentar os seguidores da Tríade, os discípulos da Tríade, e com certeza eles já estão aprovados pra ir junto com o Knight pra aquele reino. Afinal ele disse que não pode levar muitos magos e apenas os mais poderosos devem ir, e alguns outros magos fortes devem ficar em Clover protegendo o reino. Então a gente vai ver toda essa reunião pra decidir quais serão os magos que vão e quais não vão, e eu acredito que tem um que já tá confirmado, por mais que não tenha demonstrado seus novos poderes e toda a sua evolução. Como a gente sabe, todo mundo tava treinando, e o Finral ele não mostrou o seu poder neste ponto, não demonstrou como ele evoluiu, não demonstrou se ele já consegue usar exatamente a sua magia espacial pra realizar ataques, mas a gente viu quão surpreso o Zenon ficou quando viu ele com sua magia espacial, e depois disso agora finalmente foi revelado que a gente tava certo e que o Zenon tem uma magia espacial demoníaca. Mas seguindo, eu acredito que o Finral vai sim pra aquele reino, porque como o Knight disse, a magia dele não é o suficiente pra levar todo mundo. Mas se ele levar o Finral e o Finral marcar um ponto do reino de Spades, ele pode buscar outros magos pra ir ajudando. Isso com certeza facilitaria muito essa missão, porque ele conseguiria transportar os magos de Clover que estavam feridos de volta pro reino e transportar magos pra lutarem pelo reino de Clover em apenas alguns instantes. Ele pode usar sua magia espacial pra se teletransportar em alta velocidade, o que tornaria muito mais simples o transporte pra essa missão até o reino de Spades. Mas voltando aqui, a Noelle também tá confirmada, e porque eu já disse que é praticamente confirmado que todos que estavam em Hearth iriam conseguir ficar lutando no reino de Spades. Isso é simples, é porque eles lutaram diretamente com os melhores discípulos da Vanica, ou seja, são os mais alto rank no reino de Spades. Aqueles que se tornam discípulos aparentemente são os mais poderosos, e se eles conseguiram os vencer, isso significa que eles são realmente aptos pra lutar ao lado do Asta, pra conseguir proteger o Asta enquanto ele tá indo usar sua anti-magia contra a árvore de Qliphort. Então eu acredito que eles vão sim até aquele reino, pode não ser diretamente com o Knight, já partir diretamente do reino de Hearth, onde todo mundo se encontraria ali, ou eles podem voltar pro reino de Clover pra ver como vai funcionar essa missão. Mas seguindo ainda adiante, a gente tem que pensar um pouco sobre o Asta também. Eu acho que não vai ser dado um time skip neste momento. Como a gente sabe, em Black Clover é muito comum termos time skip pra pular os treinamentos, principalmente os treinamentos do Asta. Como a gente viu, na verdade, como a gente não viu, ele aprendeu esgrima com o mago do reino de Diamond, não foi mostrado pra gente o seu treinamento pra usar suas espadas. Depois disso teve o treinamento do reino de Hearth, a gente também não viu esse treinamento acontecendo, e agora vai ter um novo treinamento do Asta. Então poderia ser que tivéssemos mais um time skip desses 3 dias de treinamento, pra depois o Asta chegar surpreendendo com o seu poder. Mas eu acredito que dessa vez não vai ser algo assim, e sim vai ser mostrado pequenas partes do treinamento do Asta, um treinamento extremamente difícil pra ele entender o poder do seu demônio e conseguir o dominar. Eu acredito que não vai ser demonstrado as técnicas novas do Asta com este treinamento. Vai ser mostrado pra gente apenas alguns momentos, como se fossem apenas pequenos flashes, pra demonstrar pra gente como ele se esforçou pra aprender a dominar o poder do seu demônio, pra conseguir entender aquele poder demoníaco e pra conseguir dominar mais dele em apenas 3 dias, afinal é pouco tempo. Muita gente tá teorizando que vai ser utilizado o poder da Dorothy nesta missão de treinamento do Asta,
que o Knight vai pedir pra Dorothy criar o seu mundo dos sonhos para que eles possam treinar lá dentro e assim não passe muito tempo, por mais que lá dentro seria uma eternidade. Isso realmente pode acontecer, acontece em vários e vários animes, esses treinamentos em um mundo paralelo, onde o tempo passa de uma maneira diferente, mas pode ser que isso não aconteça, porque o modo como o Knight estava se referindo era como se ele soubesse que em apenas 3 dias já era o suficiente para que o Asta conseguisse dominar o seu poder, para que ele aprendesse a utilizar a anti-magia pelo menos até o ponto necessário, porque o que o Knight estava dizendo era que o demônio do Asta não dava ouvidos para ele, não ouviu o que o Asta realmente queria e por este motivo os dois não estavam realmente trabalhando juntos de verdade. Então aparentemente o que podemos dizer do que ele estava querendo dizer neste ponto era que o demônio do Asta ele estava emprestando o poder pro Asta, só que de uma forma que era conveniente para ele. Apenas o que ele precisava que o Asta aprendesse, apenas do modo como ele precisava que o Asta aprendesse, e liberando o poder como bem entendia, para fazer com que o Asta se tornasse um receptáculo, para fazer com que o Asta realmente se tornasse apto de dar o seu corpo para ele. E agora o Asta vai fazer com que essa ligação entre o Asta e o demônio mude um pouco, para fazer com que o Asta consiga utilizar a verdadeira anti-magia, aprender a realmente receber o poder do seu demônio e fazer com que o demônio dê o poder para ele. Então eu acho que dessa vez vai ser um dos primeiros treinamentos do Asta que não vai ter um foco em um treinamento físico, mas sim na sua ligação com o demônio. Talvez ele tenha que enfrentar o seu demônio, talvez ele tenha que o vencer, para realmente conseguir utilizar a anti-magia, para realmente dominar a verdadeira anti-magia. Isso tornaria ele muito mais forte, porque o Asta ainda não entende anti-magia, ele sabe que tem aquele poder, ele sabe da onde vem aquele poder, mas ele não sabe exatamente o que é anti-magia, ninguém sabe. E o Knight, também aquele demônio, eles conhecem este poder, ou seja, eles vão fazer com que o Asta entenda a anti-magia de verdade, e entender o seu poder é o primeiro passo para que o Asta consiga utilizar ele muito mais. Então pode ser que o Asta nesses 3 dias não ganhe um grande nível a mais de dominação, não amplie a sua porcentagem de anti-magia utilizada, mas na verdade ele aprenda como realmente usar a anti-magia, como melhorar muito as suas técnicas em batalha e como realmente fazer com que a anti-magia o obedeça. Porque como a gente sabe até esse momento atual, e é realmente até esse momento atual, o Asta fazia com que a anti-magia fluísse pelo seu corpo através da busca por mana. A anti-magia fica constantemente buscando mana pra devorar, e como o Asta não tem mana, ela ia pro corpo do garoto pra tentar procurar alguma mana por ali. Então ela acabava atacando o próprio Asta, e isso fazia com que ele gerasse sua forma de anti-magia e conseguisse emanar mais da anti-magia. Também com isso ele conseguia liberar a anti-magia pela sua espada, ele a forçava na espada e depois conseguia lançar a anti-magia. Mas como a gente viu, quando o demônio dominou o Asta, quando ele tava lutando no lugar do garoto da anti-magia, ele conseguia criar grandes chicotes com a anti-magia, ele conseguia mover ela como bem entendesse. Ele conseguia fazer com que a anti-magia o protegesse e até mesmo parecia que por vontade própria. Ele havia girado, criado um grande casulo de anti-magia e depois quando saltou lá de dentro, a anti-magia continuou ali pra distrair o Dante. Tudo isso são coisas que o Asta não é capaz de fazer com a anti-magia, pelo menos não até este momento, porque ele não entende o seu poder, ele apenas se aproveita do poder que flui através dele. Então agora eu acho que ele vai se focar mais em entender a anti-magia pra saber exatamente qual é o poder do demônio e como usar este poder a seu favor. Pelo menos é o que dá a entender de acordo com as frases do Knight durante a sua conversa com o Asta quando ele o encontrou na frente do hospital, e também pelo modo como ele falou na reunião. Assim o Asta conseguiria utilizar muito mais da anti-magia, assim ele se tornaria muito mais hábil. E como a gente sabe, a anti-magia aparentemente já é o poder demoníaco que mais tem interferência no mundo dos magos, e o Asta, ele não deve precisar ficar pegando muito mais poder pra se tornar mais forte, só que na verdade, ele tem que entender mais daquele poder pra aprender a utilizar como aquele demônio estava utilizando, o que facilitaria muito nas batalhas futuras do Asta, porque como a gente viu, o demônio se tornou muito mais veloz, ele conseguia arremessar a anti-magia de diferentes maneiras e todas as espadas faziam isso. Ele gerava grandes laços e estruturas com anti-magia e conseguia se mover através delas muito rapidamente. O Asta ele deve então aprender a utilizar tudo isso a partir de agora. Assim ele aumentaria muito seu próprio poder e ainda teria espaço para evoluções futuras. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso e o que esperam para os próximos capítulos de Black Clover também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!